E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero ler com vocês aqui um texto de Gálatas capítulo 4, que é um texto incrível, é um texto formidável, e eu tenho certeza que você, ao ler ele com os olhos do reino de Deus, com a visão do reino, você vai ter um entendimento desse texto que vai te surpreender. É um texto magnífico, grandioso, e eu quero compartilhar com vocês esse texto aqui agora. Vamos lá? Então, o texto é esse aqui, ó, é Gálatas capítulo 4, do versículo 21 ao 31. Nós iremos ler 10 versículos. Vamos lá. Dizei-me vós os que quereis estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne e o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama. Tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz as Escrituras? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava e sim da livre. Vamos entender esse texto, vamos lá. Dizei-me vós os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Ou seja, vocês querem estar debaixo, né, da lei de Moisés? Então vamos ouvir o que diz a lei de Moisés, tá? Pois está escrito, não é que a lei de Moisés é ruim, é debaixo dessa lei que não tem o espírito que dá vida à lei, tá? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, então, Ismael e Isaque. Perfeito? Abraão teve 2 filhos. Isaque, né, era o filho da livre. Ismael era o filho da escrava. E, no caso, Ismael, ele nasce segundo a carne. Preste atenção nessas palavras aqui. Ismael nasce segundo a carne. Mas Isaque, ele nasce mediante a promessa. Tá? Então, Ismael nasce segundo a carne, a gente vai entender essas expressões, e o Isaque, ele nasce segundo ou mediante ou de acordo com a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres, Agar e Sara, representam as 2 alianças. A aliança feita em tábuas de pedra e a aliança que é a nova aliança, o novo nascimento dentro do Espírito. Na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Por que escravidão? Porque eles estão debaixo da lei. E lembra que Jesus falou, não vos chamamos mais de escravos, mais de servos, mais de meus amigos. Porque Jesus tira essa bola, né, pesada da lei e nos dá agora a graça, essa graça de nós vivermos a lei, como diz Tiago, a lei da liberdade. Tá? Então, eu não faço mais porque eu sou obrigado a fazer. Eu faço porque o Espírito que me dá essa liberdade me libertou para que eu cumpra a palavra de Deus liberto, né? E não que aquilo esteja dentro de mim, eu querendo fazer e não faço. Tá? Agora não, agora eu sou verdadeiramente livre. Então preste atenção. Tá? O que gera para a escravidão é esta Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual. Preste atenção no que está colocando aqui, que corresponde a Jerusalém atual, não é a Jerusalém futura, não. Atual aqui é num, tá? Neste tempo, presente, agora. Ele está falando, essa aliança que foi feita no Monte Sinai, que permanece até hoje lá para esses judeus, ele representa a Jerusalém deste tempo presente, deste aion, deste mundo, dessa era, do 6º milênio. Ele não está falando que representa a Jerusalém da terra, Jerusalém terrena. Ele está falando que representa a Jerusalém de hoje, agora, desse mundo,
desta era, e não a Jerusalém lá do reino milenar, que será restaurado. Muito bem. Que está em escravidão com seus filhos. Hoje, está em escravidão hoje. Tá? Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Por quê? Porque nós somos gerados do Espírito, e o Espírito que vem do alto. Eles foram gerados segundo a lei de Moisés, da terra. Lembra lá de Hebreus que está escrito? Eles ouvindo, se Deus não poupou aqueles que falavam da terra, muito menos nós o que ouvimos daquele que é do céu. Então eles ouviram daquilo que é da terra, eles nasceram daquilo que é de baixo, que é a lei dada no Monte Sinai. Nós não, nós nascemos daquele que vem do alto. Por isso ela é a nossa mãe, porque fomos gerados do alto, e eles são gerados da carne. Por isso essa Jerusalém atual de hoje, de agora, desse tempo, os escraviza. Ele vai citar aqui Isaías 54, se não me engano, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como Isaque. Vocês são filhos da promessa como Isaque. Nós não somos filhos da promessa como Ismael. Nós somos filhos da promessa como Isaque. Por que ele coloca filhos da promessa? E ele usa Isaque aqui como essa figura de filhos que nasceram do alto, e eles têm essa promessa que vem do alto. Para entender esse texto, eu vou ter que ler um outro texto que ele vai usar a mesma explicação, só que com uma linguagem diferente, que está lá em Romanos capítulo 9, versículo 6 ao 11, que diz assim: e não pensemos que a palavra de Deus é faltado, falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelita. É o que ele está colocando aqui agora, nesse momento em Gálatas 4. Nem todos que nascem da descendência de Abraão são filhos da promessa, é o que ele está dizendo aqui. Por exemplo, Esaú não é o filho da promessa, Ismael não é o filho da promessa, Jacó é filho da promessa, Isaque é filho da promessa. E Paulo vai explicar como que isso acontece, qual é o processo para um ser filho da promessa e outro não. Vamos continuar lendo. Nem todos que são de Israel são de fato israelita. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Mas em Isaque, olha Isaque aparecendo aqui de novo na equação, mas em Isaque será chamada a tua descendência, que é o que ele está falando aqui em Gálatas 4, filho da promessa. Isto é, ou seja, o que significa a descendência de Abraão e filho da promessa? Ele vai explicar, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, ou seja, não é o que foi gerado segundo a vontade do varão. Lembra lá de João capítulo 1? O texto vai dizer que aquele que nasce de Deus não nasceu da vontade do homem, né? Nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus, os que nascem de novo. O que é nascer da vontade de Deus? O que é nascer do Espírito? Né? A pessoa ela não nasceu meramente, unicamente, do pai e da mãe. Mas ele teve um nascimento superior, que é o novo nascimento. Esse novo nascimento faz com que essa pessoa ela venha a ser filho da promessa. Se ela só nascer do papai e da mamãe, ou seja, da vontade da carne, ela ainda, sendo judeu, o texto se refere ao judeu, ela ainda está debaixo da lei. Ela ainda é escrava. Mas se ela, além de nascer do papai e da mamãe, nasce do alto, ela é o filho da promessa, e a Jerusalém, que é do alto, se torna sua mãe. Como que é esse processo? Vamos continuar lendo. Mas em Isaque, isto é, será chamada a tua descendência. Estes filhos de Deus não são propriamente da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, que é exatamente tudo isso que eu estou explicando. Qual é o processo? Vamos ler aqui, ó. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. Agora ele vai colocar Jacó na equação.
Primeiro ele colocou Isaac e Ismael, agora ele vai colocar Jacó e Esaú na equação. Como que se dá essa questão de quem é filho da promessa e quem não é filho da promessa? Ele vai explicar aqui, ó. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou mal. Para você ver que essa questão de filhos da carne não tem a ver com filhos que pecam, mas filhos que não nasceram de novo. Simplesmente isso. O texto continua. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então, o que me torna um filho de Deus? É a eleição que foi feita antes da fundação do mundo. Essa eleição que foi feita antes da fundação do mundo, que Deus já escolheu, já colocou lá atrás, na eternidade passada, o nome dessas pessoas no livro da vida, esses já têm, né, eles já nascerão com essa promessa. Olha o que o texto fala, eles não tinham praticado nem bem nem mal. Antes deles nascerem, um já era eleito e outro não. Para ser salvo? Não. Para que o outro para ser condenado? Não. Mas para que o maior, que é o que nasceu primeiro, viesse a servir o menor. Ou seja, a palavra, quando se trata de eleição, se refere aos dias do reino. Se refere a reino. Então vamos ter que entender, porque a eleição lá não pode ser diferente daqui, de Gálatas 4. Está tudo falando a mesma coisa. Paulo está falando de uma maneira diferente, mas ele está costurando o que ele fala. Ele não mudou de ideia. Quando a Bíblia fala aqui dos filhos da promessa, fala que esses filhos da promessa nascem do alto, são eleitos antes da fundação do mundo. Esses são a descendência espiritual que nós devemos considerar, que é a descendência da fé. Por outro lado, existem filhos de Abraão que eles não fazem parte da promessa, mas existe uma promessa para eles. Qual é a promessa? De servirem ao menor, de servirem aos filhos de Abraão, Isaac e Jacó, que é a descendência espiritual. Eles servirão. Vamos continuar lendo, preste atenção. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, olha aí, ó, nasceu segundo a carne, né? E perseguia ao que nasceu segundo o Espírito. Mas veja bem que Jacó e Isaac não nasceram de novo. O novo nascimento é a partir de Jesus. Então o que é nascer segundo o Espírito? É nascer segundo a promessa. É nascer debaixo de uma eleição. Tá? Assim também agora, hoje está acontecendo a mesma coisa. Tá? Contudo que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeira com o filho da livre. Herdeira com o filho da livre. Isto é, qual é a promessa que Deus tem para o filho da livre? A Jerusalém, que é do alto. Esta não é a promessa que Deus tem para o filho da escrava. Por isso que o filho da escrava não herda a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, ela faz parte da noiva do Cordeiro. A Nova Jerusalém, ela tem nela os nomes dos apóstolos ali, das tribos ali, né? Representa, né, as tribos. A Nova Jerusalém se casa, né, com Jesus. A Nova Jerusalém, ela é esposa, né, do Cordeiro. Observa que a Nova Jerusalém é esposa, tá, do Cordeiro. Então, a Nova Jerusalém, levando-se em conta que só entra nela, só faz parte da cidade, quem está com o nome escrito no livro da vida, essa palavra, essa promessa, não cabe aos descendentes da carne, isto é, os que não nasceram de novo. Contudo, eles terão que ir a Jerusalém. Contudo, existem dezenas de promessas que eles vão morar em Jerusalém. Os descendentes da carne vão morar em Jerusalém, habitarão, farão casas, vão plantar, vão gerar filhos ali. Então, quando o texto diz aqui que a escrava não herda com a livre, a escrava não tem acesso à Nova Jerusalém, porque a Nova Jerusalém
ela é própria dos filhos da promessa. Ué, mas os da carne terão que estar na Jerusalém. Mas não pode ser, justamente por causa dessa explicação que eu acabei de falar, não pode ser a Jerusalém que é do alto. Entende? Então, o que tem como promessa ali o filho da escrava? Vamos ler aqui Gênesis 21, 10. Ó. Disse Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Não será herdeiro, porque ele não é eleito. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação. Olha aí, ó. Então, gente, nação, que uma nação ela tem? A nação ela tem terra. Ela herda alguma coisa, tá? Farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Então haverá sim, né? E já tem uma promessa, ali já tem uma promessa. E o povo de Israel, os nascidos da carne, que não são eleitos antes da fundação do mundo, eles vão herdar. Eles vão herdar Jerusalém. Está lá em Ezequiel 47, 48, vai ser distribuída ali as tribos novamente, para eles poderem casar, habitar, né, gerar filhos. Eles vão herdar esse espaçamento de terra ali. O que eles não vão herdar é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém eles não herdam. Mas tem promessa para ser uma nação. Para eu ter uma nação, tem que ter uma terra. A verdade não é. Então eles vão herdar alguma coisa. O que eles não vão herdar é a Nova Jerusalém. Porque a escrava não herda com a livre. Você percebeu? Então aqui nós temos duas promessas. Os eleitos herdam a Nova Jerusalém, porque ela é a nossa mãe. E os não eleitos não herdam essa Jerusalém atual, porque essa Jerusalém atual ela está em pecado. Né? Essa Jerusalém atual ela está em iniquidade. Lembra lá de Daniel capítulo 9, versículo 24? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então a santa cidade ela vai ficar em escravidão, em iniquidade e opressão até o final das 70 semanas de Daniel. Uma vez que acaba as 70 semanas de Daniel, Deus então retira os pecados, as iniquidades daquela Jerusalém ali. Deus restaura aquela Jerusalém e ela não fica mais oprimida. Aí entra todas aquelas promessas que nós comumente lemos sobre a Jerusalém, dela ser restaurada, aumentada, né? Ser reedificada e tudo mais. Então, esse texto aqui é um texto muito interessante, é um texto muito bacana, e ele de maneira alguma está dizendo que os da carne não herdam nada. Não é isso que o texto está dizendo. A gente leu lá em Gênesis 21 que eles herdam, fora os outros profetas que falam sobre os judeus, né, que vão reconhecer Jesus como o Salvador na vinda dele, né, Zacarias 12:10, na vinda dele. Tá? Então, tem promessas sim. O que não tem para eles é herdar com a gente, porque nós herdamos um corpo corruptível, nós herdamos o casamento, nós herdamos a Nova Jerusalém. Essa era a pátria que Abraão ele ansiava, ele ficava aspirando por essa pátria. Por isso Paulo fala em Efésios 3:20, a nossa pátria está no céu, está lá no céu, nossa pátria está lá. Né? Agora, o fato da minha pátria estar lá não significa que uma vez que Jesus está lá reinando no trono de Davi, que é onde Davi reinou, não significa que nós também não estaremos, né, participando das benesses ali da Jerusalém terrena. Nós estaremos ali também. Tá? Lembrando que nós acreditamos que a igreja terá acesso ao céu durante o reino milenar. Por que a gente vai ter acesso ao céu? Vamos ter acesso ao céu porque vai ter gente lá no céu. Vamos ter acesso ao céu porque o Pai vai estar lá no céu. Tá? Apocalipse capítulo 15, Apocalipse capítulo 14, vai dizer, né, que nós estaremos lá no céu. Está lá escrito, né? Eu vi uma grande multidão no céu, os vencedores da besta. Então a igreja estará também no céu, terá acesso ao céu. Por que vai ter acesso ao céu
se a Nova Jerusalém já desce antes e se o Pai vem antes? Não tem cabimento nenhum, né? A igreja está lá. Então a igreja ela sobe ao céu justamente porque a Nova Jerusalém ainda está lá, porque Deus ainda tem um propósito com Israel na carne. Amém? É isso daí. Fiquem aí com essa palavra, né? Em nome de Jesus.